Você sabia que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e fica atrás só da floresta amazônica? Você sabia também que ele é o segundo que mais perdeu área no Brasil, atrás apenas da floresta atlântica? Eu saí lá do Rio e vim para Brasília e não foi só para visitar minha família. Eu tô aqui esperando um transfer porque eu vou conhecer uma pousada incrível que fica no meio do Cerrado, que além de ser uma pousada super legal, ela ainda tem um projeto ambiental muito bacana. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Agora a gente deu uma paradinha no posto de gasolina aqui para comer um pão de queijo, tomar um café e seguir a estrada, porque ainda tem muito chão pela frente, a gente só rodou metade do caminho. Sete e meia, a gente saiu lá de Brasília, mais ou menos 1h da tarde, ou seja, foram 6 horas e meia de transfer, porque tava chovendo muito, a estrada inteira chovendo. A gente fez só 2 paradinhas, uma bem rapidinho no posto de gasolina e uma um pouco mais lenta em Mambaí, que é uma cidadezinha pequenininha aqui, que é tipo a última cidade antes de pegar a estrada de terra. E agora a gente chegou aqui agora, o quarto, a pousada inteira é linda, tipo, eu já tô completamente apaixonado. Olha que capricho, a gente chegou, tem uma mochilinha da pousada, um chapéu deles, uma camiseta. O Lobo-Guará é o queridinho deles aqui. A gente chegou e já falaram um pouco sobre ele. Olha que legal. Bem chocado o tanto que isso aqui é bonito. Mas como tá tipo de noite já, eu tô cansado e não tem luz natural, eu vou deixar pra mostrar tudo com muito mais calma pra vocês amanhã. Vou jantar, dormir e amanhã com mais energia, mais disposição eu mostro tudo. Até daqui a pouco. Bom dia, desmaiei ontem. A cama é ótima. E o principal, só barulho de sapo, grilo, nada mais. Tô indo agora tomar o café da manhã aqui para começar as atividades do dia. Aquele ali é o meu quarto. E aí a gente vira aqui, tem esse pátio. E eles mantiveram o mesmo formato da fazenda antiga aqui. Só que, obviamente, eles adaptaram para as necessidades de uma pousada moderna. Bom dia, Verônica. Bom dia, João. Tudo bom? Bom dia, Henrique. Agora vamos aqui pro cafezinho da manhã. Tem um monte de coisa, mas a maior novidade que eu recebi aqui foi a mandiocada, que é um creme de mandioca, tipo um purê de mandioca batido com coco, leite condensado e uma caldinha aqui que eu não experimentei ainda. É meio morninho, mas umas frutinhas, um pãozinho, torrado. Café da manhã maravilhoso, porque hoje o dia vai ser longo de atividade. E agora a gente vai visitar o Marco da Trijunção, que é o local físico onde se encontram os 3 estados, Minas, Goiás e Bahia, que também, coincidentemente, é o encontro de 3 regiões do Brasil, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. É 20 km daqui e a gente vai nesse pequeno carro, com aquela adaptação ali, ó, safari pelo Cerrado, pela savana brasileira. À direita aqui a gente tem as terras preservadas da Fazenda Trijunção e à esquerda o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que leva esse nome por conta da obra João Guimarães Rosa. Os locais são todos fictícios, estudiosos já conseguiram localizar que a história se passa toda por aqui, por conta de marcos geográficos que dava para ligar a obra com a realidade.
agora no Marco da Trijunção. Nesse ponto aqui, ó, que o IBGE, dá pra ler aqui? 1986, a divisa dos estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Então estamos aqui no Marco, vocês têm que ir acompanhando comigo. Para trás de mim tem uma serra que delimita, e para trás de mim é Goiás. Agora, para trás de mim é Minas. E agora para trás de mim é a Bahia. Fantástico isso aí. Capelinha para São Francisco. Ah, tem um São Francisco com um lobo guará. A questão é a propriedade aqui. Eita, tá cheio de bicho aqui. Carai, já me picaram. Tomei uma ferroada nas coxas aqui já. Sim, vocês viram live de eu sendo picado por um maribondo. A gente avistou agora um viadinho campeiro ali na estrada. Estamos aproximando devagarzinho, o Luciano tá tirando uma foto com a mega lente dele. Tô conseguindo ver lá na frente. O zoom da minha câmera é muito fraquinho, mas que bacana. E acabamos de ter uma palestra aqui com On Safari, que é uma ONG que tem um projeto muito legal de condicionamento e de estudo das onças. Começou esse projeto lá na pousada Caimã, no Mato Grosso do Sul. O que eles fizeram com essa onça? Eles conseguiram achar um jeito de capturar essas onças de uma maneira que não machucasse elas, não estressasse elas muito. E aí eles colocaram colares. E hoje é um turismo que acontece lá na região do Mato Grosso do Sul que é muito procurado para o avistamento dessas onças. E lá nessa pousada eles têm um índice de avistamento altíssimo. E é o que eles estão querendo fazer agora é adaptar esse projeto de sucesso da onça para o lobo-guará aqui na pousada Trijunção. E aí eles já têm 3 lobos que estão com esse colar e tem uma que está aqui perto e a gente vai ali agora tentar avistá-la. Porque esses animais, eles têm um hábito noturno. Eles têm lugares de descanso, que são o que eles chamam de camas, lugares de descanso espalhados na área que eles costumam circular. Durante o dia eles descansam. E aí agora é fim da tarde, provavelmente o lobo vai estar levantando e a gente quer encontrar ele nessas primeiras movimentações do dia dele, da noite dele. Então tomara que a gente dê sorte e consiga avistar esse lobo. Mas falando de lobo, eu esqueci de falar uma coisinha que eu voltei para falar. O foco aqui da Trijunção são os lobos-guará. Mas durante esses estudos para o lobo-guará, eles descobriram uma população de onças enorme aqui, inclusive onças melânicas, que são as onças... Você já viu um animal albino, que é totalmente branco? É uma onça que, por conta da mutação genética, elas são completamente pretas. E agora, depois de ter tido algum tipo de sucesso com os lobos-guará, eles também vão agora dar um próximo passo, que fazer esse estudo com as onças aqui da propriedade da Trijunção. Muito legal, né? Daqui eu já consigo pegar o sinal dela. Então, normalmente eu trabalho com 2 antenas separadas. Uma a gente chama de Omni, que pega todas as direções, pega o sinal no alcance maior. E a outra a gente chama de direcional, que é essa que está na minha mão aqui. Como a gente está indo para procurar ela e ela está bem perto, eu não vou usar a Omni, porque não vai precisar, vou usar só a direcional. A ponta que eu tenho o meu cabo é a ponta onde vai dar a direção, tá? Eu vou apontar para onde eu acho que o animal tá, e aí onde o sinal estiver mais forte, eu vou filtrando o sinal, que é diminuindo, na verdade, a frequência, que aparece aqui no visorzinho. Diminuo a frequência, eu vou afinando a minha área de busca, até que chega o momento que eu sei, não, o animal está nessa direção, e a gente consegue já ficar preparado para... Eu consigo também perceber a mudança pela mudança do sinal, eu percebo movimentação, então se ela levantar, se ela deitar, se ela correr, isso altera o sinal e eu consigo perceber também.
bastante. Acabamos de voltar do avistamento e eu parei aqui na varanda enquanto tá tudo fresquinho na cabeça para contar como é que foi. E a gente tava com 2 biólogos da On Safari. Tem 3 lobos aqui na Fazenda Trijunção que tem essa coleira para monitoramento deles via rádio. E todos os lobos aqui eles recebem o nome do livro Grande Sertão Veredas. No caso hoje, tentando seguir o rastro da Nhorinhá. A gente foi esperar ela acordar. Esse lobo, eles acordam entre 6h20 e 6h40, essa época do ano. E aí a gente tava olhando para um lado e aí de repente ela já tava aqui à esquerda, a gente começou a seguir. A gente passou um longo trecho seguindo. Que animal lindo, elegante, o jeito que se move, o vermelho do pelo dela, coisa linda. E ela lá, super habituada, que é um treinamento que eles fazem aqui com ela. Aquilo ali é o resultado de muito trabalho, de muito esforço. E enfim, a gente tem mais 2 dias aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. É realmente um privilégio poder ver de perto o trabalho dessas pessoas e estar num lugar tão bonito igual a Pousada Trijunção. E vou tentar caprichar na edição para poder passar para vocês um pouco do quão emocionante foi essa experiência hoje. Nossa, muita coisa pensando em comida lá, mas na verdade é muita informação que eu tô tendo que digerir agora, porque foi muito legal, muito legal. Nossa, que demais. Você quer um privilégio gastronômico? É que o chefe Bertrand Materne, que é responsável por toda a rede aqui da Alma, de hotéis da Alma, está aqui enquanto a gente está hospedado. E hoje ele preparou pra gente uma costela no fogo de chão, que tá incrível, derretendo, super saborosa. Além disso, ele fez uns molhinhos, uma salada. Ele é belga, mas já aprendeu a fazer costela igual um gaúcho. Cara, é um absurdo de lindo. Atenção aos detalhes. É um bom gosto que é assustador. Esquerda aqui. A mão esquerda. Isso. Pode pôr. Que sustaço.